Se encostar no meu filho de novo, juro que acabo com essa festa na frente de todo o Recife. Janaína avançou pelo salão envidraçado, o vestido simples ainda úmido da chuva, o rosto ardendo da bofetada que Lavínia acabara de lhe dar. Do outro lado, as luzes do cais tremiam no rio escuro. Maristela segurava a taça com a mão trêmula. Raul tentava se levantar, sentindo o peito apertado, e Heitor sorria, como se estivesse prestes a enterrar alguém vivo. Você entrou nesta casa como empregada e quer sair como dona. Lavínia cuspiu, o desprezo evidente na voz. Janaína puxou do bolso a pulseira de maternidade já amarelada pelo tempo. Então, antes de me chamar de golpista, manda todo mundo olhar para isto aqui. Nesse instante, a porta do elevador se abriu com um solavanco e Davi saiu chorando, agarrado ao casaco do segurança. Mãe, foi a tia Lavínia que me trancou lá dentro. E o tio Heitor disse que hoje você ia desaparecer. Se essa história já te prendeu nos primeiros segundos, comenta de onde você está vendo e fica até o fim. Naquela manhã de março, muito antes de um elevador abrir em meio a um escândalo, Janaína de Moura estava no terraço estreito da casa alugada em Prazeres, tentando salvar do sereno as últimas peças de uniforme escolar que costurara durante a madrugada. O céu sobre Jaboatão amanhecia cor de chumbo, o vento trazia cheiro de lama do canal transbordado e o telhado de brasilite fazia um estalo fino que sempre anunciava goteira. Dentro do quarto, Davi dormia de barriga para cima, abraçado ao caminhão de plástico que perdera uma roda e seguia inteiro só porque ela o amarrara com barbante vermelho. Aos 26 anos, Janaína tinha mãos de quem vivia apagando incêndios. Dedos marcados de agulha, pequenas queimaduras de panela, unhas curtas porque luxo em casa de aperto era conseguir dormir 4 horas seguidas. Desde que o ateliê improvisado onde trabalhava com 2 vizinhas afundara na última chuva forte, ela se dividia entre costurar barra de calça para a rua, montar marmitas de madrugada para motoboys e fazer bicos de faxina quando apareciam. Davi tinha 5 anos, uma imaginação capaz de transformar tampa de pote em nave espacial, e o costume de encostar o ouvido no peito da mãe, quando percebia que ela estava mentindo sobre estar bem. O pai dele, Renan, desaparecera antes de conhecer o próprio filho. Sumiu do mapa na semana em que Janaína contou da gravidez, deixando para trás um violão barato, uma dívida no mercadinho, e a lembrança de um homem que falava bonito demais para ser de confiança. Dona Glória, a mulher que a criara desde menina, ainda dizia em vida que homem que promete o céu com voz mansa geralmente não tem onde cair morto. E Dona Glória entendia de sobrevivência. Costureira de bairro, viúva cedo, foi ela quem recolheu Janaína ainda bebê do colo de uma freira da antiga casa de São Brás, em Cabo de Santo Agostinho, depois que uma enfermeira conhecida lhe pedira, em troca de silêncio, que salvasse aquela criança de voltar para mãos erradas. Dona Glória nunca contou tudo. Morreu 2 anos antes daquela manhã de março, deixando uma mala de madeira, um escapulário sem par e uma frase cravada no juízo da filha de criação. Quando a verdade bater na sua porta, não abra sem segurar seu menino pela mão. Na cozinha, a chaleira ameaçava ferver seco, quando Janaína ouviu o celular vibrar sobre a bancada. Era Dorinha, amiga de igreja, mulher de língua rápida e coração bom, que coordenava a distribuição de sopa na comunidade do Jordão. Janaína atendeu prendendo o telefone entre o ombro e a orelha enquanto tirava do fogo o cuscuz de milho. Jana, você já sentou? Nem tive esse luxo ainda. O que foi? Arrumei uma entrevista para você. Não é promessa vazia, é coisa séria. Casa grande, bairro de casa forte, Recife. Precisam de alguém para ajudar na organização da casa, acompanhar uma senhora em recuperação, cuidar da parte da copa quando tiver evento e principalmente morar no anexo. Aceitam criança. Janaína ficou imóvel. Aceitam criança era uma frase rara demais para não soar como milagre ou armadilha. Quem indicou? A irmã Celeste. A dona da casa ajuda na campanha do hospital infantil e está sem a governanta antiga. O marido dela quer alguém discreta, trabalhadora, sem vício, sem marido criando confusão no portão. Então eu sirvo. Você serve e sobra. Só que tem mais gente atrás. A entrevista é hoje, 11h30. Vai.
Janaína olhou para as manchas de umidade subindo pela parede, para o balde aparando uma goteira antiga e para o colchão onde Davi se mexia dormindo. A dona da casa já avisara que, se o aluguel atrasasse mais 10 dias, trocaria a fechadura. Quando desligou, sentiu o susto chegar inteiro. Ir para uma casa de rico sempre lhe dava a sensação de atravessar uma ponte sem ver o fim. Era olhar demais para cima, era julgamento pelo corte da roupa, pela pronúncia, pela unha descascada. Ainda assim, ela abriu a mala de Dona Glória para procurar uma blusa melhor. Entre lençóis antigos, linhas, botões em potes de remédio e recortes de moldes, encontrou a pulseira de maternidade que guardava desde a adolescência. Plástico endurecido pelo tempo, letras quase apagadas, só 2 coisas ainda legíveis: bebê feminino e um M rabiscado pela metade, seguido de uma data incompleta. Janaína alisou aquilo com o polegar. Nunca soubera se o M era nome da mãe, sobrenome do hospital ou coincidência inventada pela cabeça. Guardou a pulseira no bolso interno da bolsa. Fazia isso sempre que precisava de coragem. Davi acordou coçando os olhos. Hoje tem pão com manteiga ou só cuscuz? Hoje tem os 2 porque sua mãe vai vencer. Vencer o quê? A entrevista. Ele desceu da cama e foi abraçá-la pela cintura. Se essa casa tiver quintal, eu posso levar meu caminhão. Se essa casa tiver quintal, você vai aprender a não correr onde não conhece. Mas eu posso levar o caminhão? Janaína riu pela primeira vez naquele dia. Pode. Vestiu Davi com a camisa menos desbotada, prendeu o cabelo num coque firme, passou pó compacto só para apagar o cansaço e pegou 2 ônibus até Casa Forte. Cada quilômetro parecia mudar a cidade de idioma. As fachadas ficavam mais limpas, as árvores mais altas, as calçadas sem remendo. O portão da residência Albuquerque surgiu atrás de um muro coberto de buganvílias e câmeras discretas. Não era ostentação espalhafatosa, era riqueza segura de si, aquela que não precisa provar nada a ninguém. Na guarita, o segurança conferiu o nome e abriu passagem. Janaína atravessou o jardim de pedras, ouvindo o som da água de uma fonte e o estalo do salto de uma mulher elegante que vinha em sua direção. Devia ter uns 50 e poucos anos, cabelo preso num rabo baixo impecável, camisa bege de seda e um olhar que media sem parecer. Janaína de Moura? Perguntou. Sim, senhora. Sou Ofélia, administradora da casa. A senhora Maristela e o senhor Raul a esperam na varanda interna. A criança pode entrar. Janaína apertou a mão de Davi. O menino levantou o rosto, impressionado com o tamanho da casa, mas não fez escândalo. Só sussurrou. Mãe, parece hotel de novela. Xiu. A varanda interna tinha vista para um jardim de inverno com samambaias e uma jabuticabeira antiga no centro. Numa chaise longue, coberta por uma manta fina apesar do calor, estava sentada Maristela Albuquerque. A primeira impressão de Janaína foi estranha. Não era de beleza, embora ela fosse bonita. Era de um cansaço bem vestido. Maristela usava um conjunto azul claro, brincos discretos e os olhos muito atentos, como quem vive em alerta até quando sorri. Ao lado dela, em pé, Raul Albuquerque fechava um tablet e se aproximava com um passo mais lento do que o de um homem da idade aparente. Devia ter por volta de 62 anos, uma elegância seca, cabelo grisalho bem aparado, relógio caro e uma expressão menos dura do que o nome pesado sugeria. Janaína? Raul estendeu a mão. Eu sou Raul. Esta é minha esposa, Maristela. Prazer. Pode sentar, disse Maristela com voz baixa. E o seu menino também. Davi acomodou-se num puff de couro e deixou o caminhão em silêncio no colo. Maristela olhou para ele como se o ar tivesse mudado de peso. Não foi susto puro, foi algo mais profundo, quase físico. Janaína notou porque conhecia o rosto de gente que leva golpe do destino sem aviso. Quantos anos ele tem? Maristela perguntou, sem desviar os olhos. 5. Fez em janeiro. Noma? Davi. O menino sorriu. Mas eu também atendo por capitão quando estou brincando. Raul soltou um riso curto. Maristela não riu. O olhar dela desceu para o pulso de Janaína, onde um fio vermelho estava amarrado junto ao escapulário de prata. Depois subiu para o rosto, demorou na curva do nariz, na boca e voltou ao menino.
Uma das mãos dela tremeu. O copo de água tilintou contra o pires. Senhora? Janaína inclinou-se instintivamente. Não foi nada. Maristela respirou fundo. Estou me recuperando de uma cirurgia recente. Às vezes fico um pouco tonta. Raul interveio num tom mais prático. Vamos falar da vaga. A função principal é auxiliar Ofélia na rotina dos eventos, acompanhar minha esposa em compromissos internos quando eu não estiver, supervisionar a cozinha em dias de recepção e morar no anexo. Não buscamos uma empregada comum. Precisamos de alguém com discrição, pulso e capacidade de aprender. Eu aprendo rápido. Tem experiência em casa de família? Tenho experiência em segurar muita coisa ao mesmo tempo sem deixar cair, senhor. Já cuidei de costura, comida, limpeza, contas atrasadas e filho pequeno. Em casa grande, não. Mas trabalho eu conheço. Raul gostou da resposta. Maristela continuava quieta demais. Foi então que Davi, sem cerimônia, pegou o caminhão e o deixou rolar pelo chão encerado até bater de leve na sandália dela. O menino correu para buscar. Desculpa. Quando se agachou, uma mecha do cabelo caiu e deixou visível, atrás da orelha esquerda, uma pequena marca em forma de meia-lua. Maristela levou a mão ao peito. O movimento foi tão brusco que Janaína se ergueu da cadeira. Senhora Maristela. O rosto dela perdeu a cor. Raul segurou seus ombros a tempo de impedir que escorregasse. Ofélia apareceu na mesma hora, como se já esperasse emergências. Davi recuou assustado, agarrando a perna da mãe. Chamo o Dr. Álvaro? Ofélia perguntou. Não, Maristela disse com esforço, abrindo os olhos. Não, foi pressão. Janaína manteve o braço ao redor do filho. Acho melhor eu ir embora. Não. A palavra saiu firme demais. Maristela corrigiu o tom. Quer dizer, não precisa. Perdão. Eu realmente tive uma queda de pressão. Sente-se outra vez. A entrevista prosseguiu aos trancos. Janaína contou da morte de Dona Glória, do aluguel atrasado, de como precisava de moradia estável, porque as chuvas pioravam a situação no bairro. Não falou de Renan mais do que o necessário. Não falou da pulseira no bolso. Não falou do medo que sentia de portas bonitas. Raul explicou salário, moradia, horário flexível em dias de evento e a possibilidade de matricular Davi numa escola particular de bairro, se desse tudo certo após o período de experiência. Era uma proposta melhor do que qualquer coisa que Janaína ousara imaginar. Ofélia a levou para ver o anexo. 2 quartos pequenos, banheiro reformado, uma varanda com tanque e vista lateral para a jabuticabeira. Davi correu até uma mangueira de jardim enrolada e perguntou se podia brincar ali. Pela primeira vez em muito tempo, Janaína imaginou o filho dormindo sem goteira pingando no pé. Ao voltar para se despedir, viu Maristela parada sozinha diante da janela. A mulher girava entre os dedos uma medalhinha de prata, presa ao pescoço. Quando percebeu Janaína, fechou a mão depressa. Pode começar amanhã? Perguntou. Posso. Traga tudo o que tiver. E não se preocupe com formalidades demais. Aqui a casa funciona melhor quando cada um sabe seu lugar, sem precisar humilhar ninguém para lembrar. A frase era bonita, mas o olhar de Maristela ainda carregava um espanto que não combinava com o acolhimento profissional. Janaína saiu dali com as chaves provisórias do anexo na bolsa, um adiantamento de R$ 1.500 no envelope e uma inquietação presa entre as costelas. No ônibus de volta, Davi sentou-se junto à janela e fez a pergunta que ela mesma evitava. A moça rica ficou com medo de mim? Não. Ficou sim. Ela olhou como quando eu quebrei o prato da tia Dorinha. Às vezes adulto olha torto quando está doente. Mas eu gostei do jardim. Eu também. A mudança aconteceu no dia seguinte, com a ajuda de Dorinha e de Chico Caranguejo, vizinho que fazia frete numa Fiorino barulhenta. Coube tudo em poucos volumes. A cama de solteiro desmontada, o colchão de Davi, 2 panelas boas, a máquina de costura herdada, a mala de Dona Glória, roupas, cadernos, o ventilador que só funcionava na velocidade 2. Quando a Fiorino atravessou o portão da casa dos Albuquerque, Janaína sentiu que a vida dela estava fazendo uma curva sem acostamento. As primeiras semanas foram menos hostis do que imaginara e mais estranhas do que gostaria.
Ofélia lhe ensinou a dinâmica da casa com a precisão de uma general aposentada. Havia a cozinha social, onde se finalizavam pratos em dias de recepção, e a cozinha do dia a dia, onde Dona Neuza comandava o feijão com autoridade moral. Havia horários em que o Sr. Raul precisava ser lembrado de tomar remédio porque fingia esquecer, e horários em que a Sra. Maristela não queria ninguém por perto porque, segundo Ofélia, ela não suporta gente vendo quando a dor nas costas bate. Havia uma lavanderia industrial nos fundos, 2 jardineiros, um motorista chamado Joel e o escritório envidraçado de Heitor Albuquerque, filho de Raul do primeiro casamento, que passava mais tempo ali do que na empresa principal. Foi Ofélia quem a apresentou a Heitor 3 dias depois da mudança. Ele chegou no meio da tarde, falando ao telefone sobre ações, doações dedutíveis e imagem de marca. Tinha 30 e poucos anos. Era bonito do tipo calculado, cabelo sempre no lugar, perfume caro e olhos que sorriam menos que a boca. Atrás dele vinha Lavínia, influenciadora de moda e esposa oficial, conhecida do Instagram e de revistas locais, com o corpo que parecia ter sido todo editado para não falhar ao vivo. Ela usava óculos escuros, mesmo à sombra, e falava com cada empregado como quem distribui fichas de existência. Então essa é a nova menina. Lavínia tirou os óculos. Achei que fosse mais velha. Essa é Janaína, disse Ofélia. Vai ficar no anexo com o filho. Lavínia arqueou a sobrancelha. Com o filho, dentro da propriedade, Heitor fechou o celular. Se foi decisão do meu pai, imagino que exista um motivo. Janaína manteve o rosto neutro. Aprendera cedo que em casa de rico a primeira batalha é não entregar humilhação de bandeja. Bom te conhecer, ela disse. Lavínia olhou para o uniforme simples que Ofélia lhe dera. Também. Naquela mesma noite, Davi conheceu Raul de verdade. O menino estava na varanda do anexo, tentando fazer o caminhão subir o degrau, quando Raul apareceu com um prato de melancia na mão. Quer uma fatia, capitão? Davi olhou para a mãe em busca de autorização. Janaína assentiu. Obrigado, senhor. Senhor é o banco. Aqui você pode me chamar de seu Raul. Davi mordeu a fruta e arregalou os olhos. É gelada. Raul sentou-se no degrau, apesar do protesto distante de Ofélia, e os dois começaram a conversar sobre caminhões, barcos e o tamanho das rodas do mundo. Janaína observou de longe. Havia em Raul uma ternura cansada, como se ele já tivesse sobrevivido a perdas que ninguém comentava na mesa. Quando notou que ela o olhava, ele falou sem rodeios. Seu menino tem coragem. Gostei disso. Ele não sabe o preço que a coragem cobra ainda. Melhor aprender com amor por perto. Foi a primeira frase daquela casa que a tocou de verdade. Poucos dias depois, numa manhã de vento bom, Maristela pediu que Janaína a acompanhasse até o antigo ateliê de costura nos fundos da residência, espaço hoje quase sem uso onde se guardavam caixas de louça, toalhas de renda e lembranças de campanhas beneficentes. A desculpa era simples. Escolher tecidos para a festa de inauguração do Instituto Albuquerque. Um braço social da família que retomaria atividades após anos parado. Mas no caminho, Janaína percebeu que Maristela a observava de um modo cuidadoso demais. Você disse que foi criada por Dona Glória em Cabo? Maristela perguntou enquanto passava a mão sobre rolos de linho. Isso. Ela era sua mãe de sangue? Não. Pelo menos não que eu saiba. Eu que sabe. Janaína ajeitou uma caixa. Sei que uma freira me levou até ela ainda bebê. Sei que Dona Glória nunca me tratou como favor. E sei que, quando eu perguntei de onde tinha vindo, ela só dizia que eu não fui jogada no mundo. Fui tirada dele depressa demais. Maristela engoliu seco. Você nunca procurou? Procurei o quê? Um nome? Um rosto? Um documento sem meio sobrenome? Ela deu um sorriso curto. Pobre aprende a procurar o que dá para alcançar, Dona Maristela. Arroz, remédio, aluguel, origem fica para depois. Maristela abriu a boca para dizer algo, mas foi interrompida pelo toque do próprio celular. Ela atendeu, ouviu em silêncio e o rosto se fechou. Entendi, Dr. Álvaro. Eu passo aí ainda hoje. Quando desligou, estava mais pálida. Nada grave? Janaína perguntou. Um exame antigo que eu vinha tentando localizar. Foi a primeira vez que Janaína ouviu, no tom daquela mulher,
Não superioridade, mas ansiedade. Nessa mesma tarde, enquanto a rotina seguia no casarão, a história cortou para outro ponto sem pedir licença, como a vida costuma fazer quando prepara desgraça. No escritório do segundo andar, Heitor fechava a porta antes de discar um número. Do lado de fora, só se via o reflexo dele no vidro fumê e a chuva começando fina no jardim. Do lado de dentro, a voz saiu baixa. Você me disse que não existia mais nada daquela maternidade. Do outro lado, um homem respondeu algo rápido, nervoso. Eu não quero desculpa, Argemiro. Eu quero saber por que minha madrasta mandou levantar arquivo de 26 anos atrás. E eu quero que qualquer papel, qualquer ficha, qualquer registro que ligue esse nome à nossa família suma antes que ela volte a perguntar. A linha ficou muda por um segundo, e Heitor completou. Não estou perguntando, estou mandando. Na cozinha, horas depois, Janaína não tinha como saber que já existia gente correndo para apagar o rastro da vida dela. Estava ocupada demais lidando com o primeiro pequeno milagre doméstico. Davi, geralmente desconfiado com estranhos, sentara no chão da copa para desenhar ao lado de Maristela. Ela lhe dera lápis de cor antigos, guardados numa gaveta, e o menino desenhava uma casa com uma árvore enorme e uma janela azul. Quem mora aqui? Maristela perguntou. Eu, minha mãe, meu caminhão e a senhora Jabuticabeira. A Jabuticabeira mora dentro? Claro. Senão ela fica triste. Maristela sorriu sem mostrar os dentes. Você sempre inventa casas assim? Só quando a casa presta. Janaína esperou o vexame, mas Maristela apenas baixou a cabeça, como se aquela inocência tivesse acertado algum lugar delicado. O cotidiano foi se ajustando. Janaína mostrava uma capacidade quase ofensiva de resolver problemas antes que virassem incêndio. Em uma semana, reorganizou a despensa, reduziu o desperdício, ensinou Dona Neuza a usar planilhas simples no celular com a ajuda de Raul, consertou a bainha de toalhas importadas que Lavínia jurava terem sido rasgadas por incompetência da lavanderia e criou um esquema para que Davi fizesse as lições perto dela sem atrapalhar o serviço. Ofélia, que elogiava pouco, disse numa noite: Você tem cabeça de quem administra navio, não bandeja. Eu administro rombo faz tempo, Janaína respondeu. Raul começou a chamá-la para checar contas pequenas do Instituto Social, comparando notas de fornecedores e gastos de eventos. Heitor não gostou. Desde quando funcionária de apoio se mete em financeiro? Perguntou num jantar de família, ao notar Janaína entregando ao pai um relatório de compras duplicadas. Desde que a funcionária de apoio enxerga melhor que o diretor do instituto, Raul respondeu, seco. Lavínia riu para disfarçar o incômodo. Amor, não precisa levar para o pessoal. Às vezes, um olhar fresco vê detalhe. Heitor sorriu de volta, mas os olhos ficaram frios. O primeiro choque real veio no aniversário de 70 anos da Fundação Albuquerque, celebrado com um almoço beneficente para empresários, políticos locais e imprensa. Maristela quis que Janaína coordenasse a copa e a ala infantil improvisada para filhos de convidados. Era uma chance enorme e um risco maior ainda. Ela passou 2 dias quase sem dormir, checando louça, uniformes de garçons, cronograma de cozinha, lista de restrições alimentares, brinquedos para as crianças e as flores que Lavínia trocava de lugar por capricho. Na manhã do evento, tudo correu bem até faltar um lote de sobremesas encomendadas. O fornecedor alegou atraso no trânsito. Lavínia entrou na cozinha como um furacão de perfume. Eu avisei que doce de festa não se terceiriza desse jeito. Onde está Ofélia? No salão principal, Janaína respondeu, já abrindo a geladeira industrial. Se a senhora me der 15 minutos, eu monto uma mesa com o que temos. Com o quê? Pudim de geladeira e bolo de bairro? Com verrine de coco, compota de manga reduzida, brigadeiro de colher finalizado em taça e as cocadas da Dona Neuza empratadas direito. Lavínia a mediu da cabeça aos pés. Você acha que isso segura uma mesa com imprensa? Raul apareceu à porta. Segura ou não, é isso que temos, deixa ela trabalhar. Maristela, apoiada num bastão fino, completou. E Lavínia, por favor, pare de atrapalhar. Janaína se moveu com uma concentração feroz. Davi ficou no canto da copa desenhando em silêncio,
acostumado a ver a mãe lutar com panelas como se duelasse com o mundo. Em 12 minutos, as taças estavam prontas, a mesa ganhou altura com livros encapados escondidos sob a toalha, folhas de hortelã deram acabamento e até Lavínia precisou admitir, para si mesma, que o resultado parecia obra de buffet caro. A imprensa fotografou. As convidadas elogiaram a criatividade autoral. Raul anunciou em voz alta que a equipe da casa salvara o evento. Heitor permaneceu calado, olhando do salão para Janaína como se ela tivesse dado um passo maior do que o permitido. Naquela tarde, já quase no fim da recepção, outra imagem ficaria gravada. Uma jornalista conhecida da televisão local pediu para entrevistar Maristela sobre o retorno do instituto. Enquanto a câmera era ajustada, Davi correu atrás de uma bolha de sabão soprada por uma criança e caiu perto da cadeira dela. Maristela se inclinou instintivamente, pegou o menino nos braços antes mesmo que Janaína chegasse e o consolou com uma naturalidade que parecia antiga. Quando a câmera ligou, a jornalista sorriu. Vemos que a senhora continua tendo um jeito maravilhoso com crianças. Sempre quis ser mãe de muitos. Maristela congelou com Davi no colo. O sorriso sumiu. Antes que qualquer desastre se consolidasse, Janaína tomou o menino gentilmente. Ele não se machucou. Só se assustou, disse, cortando a cena. A entrevista foi encerrada mais cedo. Naquela noite, Maristela bateu à porta do anexo já perto das 11. Davi dormia. Janaína pensou que fosse reclamação ou ordem de última hora, mas encontrou a mulher segurando uma caixa pequena. Trouxe isso para Davi, disse. Encontrei no depósito. Era de uma coleção antiga do instituto, nunca foi usada. Dentro havia um conjunto de blocos de madeira coloridos. Ele vai gostar, Janaína disse, surpresa. Janaína. Maristela hesitou. Atrás da sua orelha esquerda, aquela marquinha em forma de meia-lua. Você nasceu com ela? A pergunta caiu pesada. Não faço ideia. Dona Glória dizia que eu era pequenininha demais quando chegou com ela. Talvez sim. Maristela apertou a caixa contra o corpo. Perdão. Não deveria perguntar assim. Por que isso importa? Maristela demorou. Porque me lembra alguém que perdi. Ela foi embora antes de explicar mais. Janaína fechou a porta com o coração descompassado. Não gostava de perguntas que chegavam perto demais de onde faltavam respostas. Nos dias seguintes, a curiosidade virou investigação silenciosa. Maristela começou a fazer perguntas esparsas, sempre em momentos comuns, como quem tenta não assustar um animal ferido. Queria saber a data aproximada em que Dona Glória a recebera, o nome da freira, o bairro do convento, se havia alguma foto, algum documento, qualquer medalha, qualquer tecido do enxoval. Janaína respondia o mínimo. Não por maldade, mas porque passara a vida desconfiando de quem demonstra interesse demais na biografia de quem serve café. Também sem que ela soubesse, Maristela retomou uma guerra com o próprio passado. Durante 26 anos, carregara a versão oficial. Aos 17, engravidara no fim de um namoro proibido. A família escondera a gestação em uma clínica pequena de Olinda. E o bebê morrera logo após o parto, segundo lhe disseram. A mãe, Zuleika Montenegro, uma mulher de sobrenome mais pesado que qualquer afeto, resolvera tudo com médicos, advogado e silêncio. Maristela, jovem, fragilizada e medicada, nunca vira o corpo da filha. Só ganhara um atestado, uma pulseira que juravam ter sido trocada por engano e um luto que nunca fechou direito. Anos depois, casara-se com Raul, já viúvo, e encontrara em Heitor, então menino, a obrigação de parecer uma família pronta. Tentou engravidar outras vezes, sofreu abortos, fez tratamentos, hormônios, rezas, promessas e acabou convencida por todos de que o passado era só mais um buraco que a mulher aprende a cobrir com elegância. Mas a chegada de Janaína rasgara a tampa. A idade batia, a marca atrás da orelha batia. O fio vermelho com escapulário lembrava o mesmo amuleto que a antiga parteira escondera sob o travesseiro do bebê na última noite. E havia algo mais forte que tudo. A sensação quase física de reconhecimento quando viu Davi sorrir. Como se o rosto do menino devolvesse, décadas depois, um retrato que lhe roubaram. Ela foi sozinha ao consultório do Dr. Álvaro, médico de confiança da família e amigo antigo.
Levou numa pasta os poucos documentos que restaram da clínica São Jerônimo. O velho médico leu, tirou os óculos e disse o que ela já temia. Esse prontuário foi refeito. Está limpo demais para um parto complicado de adolescente escondida. Tem páginas ausentes. Você sabia? Eu sabia que sua mãe administrou tudo. Não sabia o quanto. Eu quero a verdade. Então precisa encontrar Argemiro. Ele era o advogado que cuidava dessas situações para famílias que não queriam. Escândalo. Maristela saiu do consultório tremendo de raiva e vergonha. Queria confrontar a memória da mãe, morta havia 6 anos, como se a morte não a tivesse absolvido de nada. Enquanto isso, a vida seguia cobrando prestação diária. Janaína precisou adaptar Davi à nova rotina escolar, porque Raul insistiu em colocá-lo numa pequena escola particular do bairro. O menino chorou no primeiro dia, ficou agarrado à perna da mãe no segundo, e no terceiro voltou contando que fizera amizade com um garoto que tinha 2 pais e levava lanche melhor. Família é um monte de coisa, né, mãe? E a nossa é eu e você. Por enquanto. Você quer mais gente? Janaína pensou em responder qualquer coisa leve, mas a pergunta ficou atravessada. Mais gente? Ela tinha uma casa cheia de gente ao redor, e ainda assim, uma solidão antiga que nem o conforto do anexo diminuía. Havia noites em que ouvia passos no corredor da casa principal e sentia a estranha impressão de que alguém velava o sono dela sem tocar na porta. Quase sempre era Maristela parada à distância, olhando acesa pela fresta do jardim. A primeira grande humilhação não demorou. Lavínia decidiu oferecer um brunch para influenciadoras e patrocinadores do instituto, algo menor, supostamente íntimo, na verdade desenhado para aparecer em rede social. Na véspera, mandou buscar um conjunto de brincos de esmeralda que usaria nas fotos. No dia, quando abriu o estojo, faltava uma peça. A casa inteira virou alvo. Quem entrou no meu closet? Lavínia perguntou alto, na frente de 2 maquiadoras, de Heitor e de Janaína, que acabara de levar café. Ofélia respondeu com calma. Só a camareira Rosa e eu. Janaína passou aqui ontem com a lista de toalhas. Passei com Ofélia. Janaína disse. Lavínia a encarou. Você ficou sozinha algum minuto? Não. Heitor cruzou os braços. Revista os anexos. Ofélia se enrijeceu. Heitor, isso é um absurdo. Absurdo é a joia sumir dentro da minha casa. Janaína sentiu o sangue subir. Se quiser revistar minhas coisas, revista com a polícia, e depois faça o favor de me pedir desculpas na mesma altura. Lavínia soltou um riso de deboche. Olha o tom. Raul apareceu antes que a cena piorasse. O que está acontecendo? Heitor repetiu a acusação. Raul nem piscou. Ninguém toca nas coisas dela sem prova. Lavínia abriu as mãos. Então deixa a ladra confortável. Davi ouvira da porta da copa. Minha mãe não rouba. A voz infantil cortou o salão. Janaína correu até o menino, ajoelhando-se diante dele. Mas já era tarde. A vergonha tinha se espalhado. Maristela surgiu logo depois, ainda de roupão, e quis saber tudo. Quando ouviu a palavra ladra, sua expressão mudou de um jeito que Janaína nunca esqueceria. Quem achou que podia acusar sem prova dentro desta casa? Perguntou. Lavínia respondeu com ar ofendido. Eu só exigi cuidado com a segurança. Maristela virou-se para Ofélia. Manda revisar as câmeras. As imagens mostraram, em menos de 20 minutos, a verdade banal e cruel. A própria Lavínia deixara o brinco cair dentro da bolsa de maquiagem quando trocara de roupa para um ensaio de foto. O estojo aberto, a peça escorregando, a camareira recolocando a bolsa no lugar sem notar. Silêncio absoluto no closet quando a gravação terminou. Janaína respirou fundo. Heitor olhou para a esposa, irritado, não por vergonha, mas pelo vexame de errar publicamente. Lavínia tentou rir. Meu Deus, que confusão desnecessária. Desnecessária? Maristela avançou um passo. Você chamou uma mãe honesta de ladra na frente do filho dela. Eu me confundi. Então se desconfunda do jeito certo. Lavínia não pediu desculpas. Disse apenas foi um mal-entendido olhando para a parede. Janaína entendeu ali que naquela casa existiam pessoas capazes de protegê-la e outras capazes de destruí-la só para manter a hierarquia intacta. Mais tarde, no anexo, Davi perguntou baixinho,
Rico pode chamar pobre de ladrão e depois fingir que nada aconteceu? Janaína apertou os lábios. Pode tentar, mas nem sempre vai sair barato. Ele tocou o escapulário dela. Você vai embora? A pergunta fez mais estrago do que a acusação. Janaína pensou em fazer as malas naquela mesma noite. Só ficou porque precisava de teto, porque Davi finalmente dormia bem e porque alguma coisa na indignação de Maristela parecera sincera demais para ser encenação. Pouco depois desse episódio, outra linha da trama puxou o fio. Numa tarde abafada de abril, Janaína resolveu mexer na mala de Dona Glória para procurar um papel da vacinação de Davi. No fundo falso, que ela nunca percebera, havia um envelope pardo protegido por tecido. Dentro, uma foto pequena e desbotada mostrava Dona Glória mais jovem ao lado de uma mulher de uniforme de enfermagem. No verso, escrito de caneta azul já falha, Neide. Ela disse que a mãe da menina ainda respira. Havia também um recibo antigo da Clínica São Jerônimo, com data do mesmo ano em que Janaína estimava ter nascido, e o nome parcial M. Montenegro, rabiscado na margem. As pernas dela cederam, e ela sentou no chão. A primeira reação foi raiva. A segunda, medo. O sobrenome Montenegro era o de Maristela antes do casamento. Janaína já ouvira Raul mencioná-lo ao telefone. Coincidência? Talvez. Mas a vida dela nunca fora generosa a ponto de distribuir coincidências grandes assim por diversão. Na mesma noite, enquanto Davi dormia, ela bateu à porta de Maristela levando a foto no bolso. Encontrou a mulher sozinha na biblioteca, cercada por álbuns, fichas, uma caixa antiga de certidões e uma taça de vinho intocada. Preciso fazer uma pergunta, Janaína disse. Maristela ergueu o rosto tensa. Claro. Você conhece alguém chamada Neide, enfermeira da antiga clínica São Jerônimo? A taça tilintou contra a mesa. Por quê? Janaína tirou a foto e estendeu. Porque encontrei isso na mala da mulher que me criou. Maristela pegou a imagem com as duas mãos. O rosto dela perdeu a cor outra vez. Neide era auxiliar de enfermagem. Ficou comigo na última noite antes do parto. Última noite de quê? Do corredor ouviu-se um ruído de sapato. Era Raul, que parou ao ver a foto. Não agora, Maristela, ele disse. Agora sim. Janaína sentiu o ar rarear. Alguém vai me explicar, ou eu volto para o meu anexo com essa cara de idiota, e vocês seguem me olhando como se eu fosse um fantasma? Maristela fechou os olhos por um segundo. Eu tive uma filha aos 17 anos. Disseram que ela morreu. A frase ficou suspensa entre as 3 respirações presentes. Janaína não entendeu de imediato, mas entendeu o suficiente para sentir o corpo inteiro recuar. Disseram. Repetiu. Eu nunca vi o corpo. Minha mãe resolveu tudo. Neide tentou falar comigo. Não deixaram. E agora? Maristela ergueu a foto. Agora aparece você, com essa marca, com essa data aproximada, com um recibo da mesma clínica. Eu não queria te assustar antes de ter certeza. Janaína riu, um riso seco, ferido. Assustar? A senhora está me cercando com perguntas há semanas. Porque eu precisava saber. Saber se eu sou o quê? Mais uma peça para pendurar no retrato da família? Não fala assim. Raul interveio. Eu falo como eu quiser, quando o assunto é a minha vida. Maristela deu a volta na mesa. Janaína, eu não estou brincando com você. Eu acho que você pode ser minha filha. O mundo não caiu. Isso é o pior das grandes revelações. Por fora, nada cai. A luminária continua acesa. O vento continua mexendo as cortinas. O relógio continua andando. E você é quem desaba por dentro. Janaína apertou a pulseira de maternidade no bolso até a borda machucar a palma. Eu cresci achando que fui deixada porque ninguém me quis. Ela disse baixo. Agora a senhora me diz que talvez eu tenha sido roubada 26 anos depois. Eu também vivi achando que você tinha morrido. Maristela respondeu, com voz quebrada. Se você for minha filha, eu fui roubada também. Janaína deu 2 passos para trás. Não. Não me puxa para sua dor antes de eu entender a minha. Ela saiu da biblioteca sem olhar para trás. No corredor ouviu Maristela chamar seu nome, mas não parou. Entrou no anexo.
trancou a porta e ficou sentada no chão ao lado da cama de Davi até o amanhecer, segurando a foto, a pulseira e o medo de que sua vida inteira tivesse sido escrita por mãos alheias. Na manhã seguinte, continuou trabalhando. Foi essa a escolha mais radical que podia fazer: não explodir, não dar o espetáculo que a casa parecia esperar, não fugir antes de decidir. Lavou frutas, conferiu uniformes, levou Davi à escola, respondeu Ofélia com o de sempre. Maristela não apareceu. Raul tentou 2 vezes falar com ela e foi impedido por um depois. Heitor percebeu a tensão. Lavínia farejou. 2 dias depois, sem avisar ninguém além de Ofélia, Maristela levou escondido ao laboratório um fio de cabelo que encontrara preso na escova de Janaína e um fio seu. O gesto era moralmente torto, e ela sabia, mas o desespero não costuma respeitar etiqueta. Também juntou, mais tarde, um fio de Davi do travesseiro onde ele cochilara na sala de leitura. O exame foi pedido com urgência máxima. O nome falso usado por Argemiro anos antes para encobrir a clínica agora era revirado contra o silêncio. Heitor descobriu pelo jeito mais simples, invadindo o e-mail de Ofélia. Ao ler a confirmação de um laboratório genético, sentiu o chão ameaçar o próprio lugar. Se Janaína fosse mesmo filha biológica de Maristela, isso alteraria o equilíbrio afetivo da casa. Se, além disso, descobrissem os desvios no instituto, a situação ficaria explosiva. Porque havia algo que nem Raul nem Maristela sabiam. Heitor usava a fundação havia anos para maquiar repasses indevidos a empresas de fachada abertas com o amigo de faculdade. O instituto, que deveria financiar bolsas e cozinhas comunitárias, drenava dinheiro para manter seu padrão de vida e os contratos publicitários vazios de Lavínia. Numa noite abafada, outra cena correu paralela à dor de Janaína. Num restaurante discreto do Pina, Heitor sentou-se diante de Argemiro, advogado envelhecido, mãos tremendo em volta do copo d'água. Você jurou que todos os arquivos tinham sumido, Heitor disse. Da São Jerônimo, sim. Mas Cineide deixou coisa por fora. Eu não quero hipótese, doutor. Quero solução. Argemiro respirou mal. Heitor, há verdades que não ficam enterradas para sempre. Então enterra mais fundo. Você não entende. Se Maristela provar que a menina foi vendida, vai puxar toda a rede. Sua avó, os médicos, os registros. Minha avó está morta. Mas o papel fica. E se alguém cavar demais, talvez chegue a outras adoções. Heitor estreitou os olhos. Outras. Argemiro percebeu tarde demais que falara mais do que devia. O silêncio seguinte pesou como sentença. O que quer dizer com outras? Heitor repetiu. Não invente moda onde não precisa. Eu perguntei. Argemiro umedeceu os lábios. A primeira esposa de Raul, Esther. Depois do acidente, não podia mais engravidar. Sua avó resolveu. Arranjar um recém-nascido por fora. Eu não sabia detalhes. Só cuidei do registro. Heitor demorou a entender. Quando entendeu, o nojo veio antes da dor. Você está dizendo que estou dizendo que é melhor não abrir certas gavetas. Heitor ficou em pé tão rápido que quase derrubou a mesa. A própria origem acabava de se partir. Durante toda a vida, venderam a ele a imagem de herdeiro legítimo, primeiro filho, continuidade do sangue. E agora um velho covarde insinuava que ele também fora produto do mesmo mercado sujo que roubara Janaína de outra mulher. Era o twist que ninguém naquela mesa queria, mas que explicava coisas demais. Por que Zuleika controlara tudo? Por que Raul nunca suportara conversar sobre o parto de Esther? Por que documentos de sua infância sempre pareceram reemitidos? Heitor saiu do restaurante sem sentir o próprio volante. Passou a madrugada bebendo no escritório, alternando raiva e pânico. Não sentiu compaixão por Janaína. Sentiu ódio por ela ter se tornado a rachadura que poderia derrubar o prédio inteiro. Quando o resultado do DNA ficou pronto, Maristela não conseguiu abrir sozinha. Chamou Raul para a biblioteca, trancou a porta e rasgou o envelope. A conclusão era inequívoca. Probabilidade de maternidade superior a 99%. E, no exame complementar, Davi constava como neto biológico. Maristela leu, releu, chorou sem som
e depois chorou com soluços, agarrada à mesa como se o corpo não desse conta do tamanho do reencontro. Raul a abraçou, mas havia no abraço dele também um terremoto. A filha que a esposa julgara morta estava viva, morando no anexo, andando pela casa com um filho nos braços, enquanto ele passara anos investindo afeto e patrimônio num arranjo de família construído sobre mentiras antigas. Eu vou contar hoje, Maristela disse. Ela não está pronta. Eu também não estive pronta por 26 anos. Chega. Mas antes que pudesse contar, Janaína teve um encontro que deslocou o eixo. Na saída da escola de Davi, uma mulher magra, de cabelo branco mal pintado e uniforme gasto de clínica particular, ficou olhando demais. Quando Davi correu até a mãe, a mulher sussurrou: "Você é a menina de Glória?" Janaína parou. "Quem quer saber?" A mulher olhou em volta, assustada. "Meu nome é Neide." O nome acertou como um tapa. Janaína segurou o braço dela com força. "Você vai entrar no carro comigo agora, ou eu grito aqui na frente da escola." Neide entrou. Chorava antes mesmo de falar. Pediu que Janaína parasse numa praça vazia do Rosarinho. Sentadas no carro quente, as duas encararam 26 anos de silêncio. "Eu procurei você depois que Dona Glória morreu," Neide disse. "Mas Heitor, quer dizer, o pessoal da família." "Eu fiquei com medo. Começa do começo." Neide respirou fundo. "Sua mãe não abandonou você. Ela era menina, estava dopada, e a mãe dela mandou a clínica declarar morte. Eu ouvi tudo. Seu choro, a negociação, o dinheiro. Zuleika disse que aquela criança ia acabar com a vida da filha. Um médico, Dr. César, levou você para uma casa de passagem. Eu não consegui impedir. Dias depois, descobri que tinham te repassado. Dona Glória era conhecida minha, mulher honesta, sem filhos. Viúva. Eu pedi que ficasse com você enquanto eu arrumava provas. Nunca consegui. O advogado sumiu com tudo. E por que nunca apareceu? Porque me ameaçaram. Disseram que eu perderia meus filhos, meu emprego, minha liberdade. Eu fui covarde." Janaína sentiu vontade de bater, de chorar, de arrancar a pele. Em vez disso, perguntou o que mais importava. "Minha mãe sabia?" "Não." Ela acreditou na morte. "Tem prova?" Neide tirou da bolsa um caderno pequeno, capa azul, folhas úmidas pelo tempo. "Anotei tudo quando era jovem porque tinha medo de enlouquecer e fingirem que não houve nada. Nomes, datas, plantão, valor. Guardei a vida toda. Na capa de dentro, um nome saltava como sentença: Zuleika Montenegro. Abaixo, o horário do parto. Ao lado, o comentário: bebê entregue viva. Janaína não levou Neide direto para a casa dos Albuquerque. Primeiro foi à igreja vazia, onde Dona Glória costumava acender velas. Sentou-se no último banco com Davi dormindo no banco traseiro do carro e ficou encarando o caderno. Não sabia se estava mais ferida por ter sido roubada ou por compreender, de súbito, que a mulher rica da casa principal talvez tivesse sofrido também. A raiva não sumia, só mudava de alvo. Foi aí que Maristela a encontrou. Raul contara que ela saíra cedo e não voltara do horário comum, e Ofélia, observadora como sempre, sugerira a igreja. Maristela entrou devagar, viu Janaína sentada sozinha e não falou de imediato. "Eu tenho o resultado", disse por fim. "Eu tenho coisa pior." Janaína mostrou o caderno azul. Maristela leu as primeiras linhas e perdeu o ar. "Minha mãe. Não diga minha mãe, como se eu não estivesse falando da mulher que vendeu a minha vida." Maristela fechou o caderno e o abraçou contra o peito, como se ali estivesse o corpo da filha que nunca pôde segurar direito. "Eu sinto muito", foi tudo o que conseguiu dizer. Janaína levantou. "Não. Sinto muito eu, que passei 26 anos me perguntando por que não mereci ser amada. Você mereceu. Você merece. Foi roubada de mim. E eu fui roubada de mim. Isso você não devolve." Davi acordou no carro chamando mãe. Janaína foi até ele, abriu a porta, pegou o menino no colo. Maristela viu o modo automático com que ela o aconchegava, o beijo na testa, a mão nas costas. Viu ali a mãe que Janaína se tornara sem nunca ter tido modelo. "Eu não quero sua pena", Janaína disse, ajustando Davi no quadril. "Nem sua culpa. Eu quero a verdade inteira e quero decidir, pela primeira vez,
O que fazer com ela? Você vai embora? Talvez. Maristela quase implorou. Não leva Davi sem falar comigo. Janaína riu de incredulidade. Olha o que a senhora está dizendo. O menino é meu. Eu sei. Eu só. Ela se desfez. Eu acabei de descobrir que tenho uma filha e um neto vivos. Não me peça compostura. A frase, por mais desesperada que fosse, era humana. E isso confundia tudo. Nos dias seguintes, a casa virou campo minado. Janaína não fez as malas, mas se afastou. Falava com Maristela apenas o necessário. Davi sentiu a tensão. Raul passou a circular menos no escritório de Heitor e mais perto da biblioteca, trancando gavetas. Ofélia rezava em silêncio. Lavínia percebia que havia um segredo grande, mas não alcançava o conteúdo. Heitor, por sua vez, ia se desmanchando internamente desde o encontro com Argemiro. Não contou a ninguém que também era fruto de adoção ilegal. Não por vergonha apenas, porque admitir isso arrancaria o último pilar de superioridade sobre o qual construíra a vida. Raul chamou Janaína para conversar no escritório numa noite de chuva grossa. Ele serviu café para os dois e foi direto. Eu sei da prova, do caderno e do exame. Então sabe também que sua casa foi construída em cima de mentiras. Raul assentiu. Mais do que eu gostaria. Você sabia da história dela? Sabia da gravidez escondida. Sabia da suposta morte. Não sabia da venda. Juro. Janaína o encarou por longos segundos. E do Heitor? O senhor sabe de tudo dele? O olhar de Raul mudou. O que quer dizer? Ela percebeu que ele não sabia. Guardou a informação. Ainda não era hora de explodir mais uma origem ali. Quero dizer que nesta família todo mundo parece sobreviver porque alguém some no papel. Raul levou o café à boca e desistiu de beber. Tenho dívida com a verdade, Janaína. E com você. Não me paga com frases. Então me diga como posso começar. Ela demorou. Protegendo meu filho de guerra de rico. O resto eu vejo depois. Raul prometeu, mas promessas naquela casa já haviam falhado demais para valerem sozinhas. O estopim do segundo ato veio com a decisão de Raul de revisar as contas do Instituto Albuquerque. Depois da competência demonstrada por Janaína e da desconfiança antiga sobre desvios, ele pediu auditoria externa. Heitor reagiu na hora. O senhor quer expor a família por causa de fofoca de empregada? Quero transparência porque o instituto carrega meu nome, Raul respondeu. Seu nome e o meu. Ainda. Lavínia tentou amenizar na frente dos outros, mas no quarto pressionou o marido até arrancar meia verdade. Heitor confessou os desvios, não a origem roubada. Disse que, se Janaína fosse reconhecida como filha de Maristela, o testamento mudaria, o conselho mudaria. Tudo mudaria. Lavínia ouviu em silêncio e depois perguntou o que realmente lhe importava. E eu? Eu vou virar o quê nessa história? Esposa do quase herdeiro? Heitor jogou um copo contra a parede. Se eu cair, você cai junto. Então me ajuda. Lavínia não era inocente. Tinha usado o instituto para se promover, inflar campanhas vazias, desviar peças de luxo de patrocinadores para o próprio closet. Mas também não aceitava perder palco. Foi ela quem teve a ideia mais podre. Em maio, o Instituto faria uma grande festa de relançamento no Recife Antigo, com doadores, imprensa e políticos. Seria a noite perfeita para consolidar imagem pública. Também seria perfeita para destruir reputações. Lavínia planejou fazer de Janaína o bode expiatório ideal. Uma gravação editada, uma pulseira sumida, um boato de que a empregada promovida chantageava a família alegando parentesco. Heitor, já sem bússola moral, aceitou. Antes da festa, porém, houve uma conversa que mudou o coração de Janaína mais do que ela admitiria. Davi acordou com febre alta numa madrugada e, pela primeira vez desde a revelação, foi Maristela quem entrou no anexo sem ser chamada, trazendo termômetro, toalhas frias e calma. Janaína, exausta, deixou. Viu a mulher ajoelhar junto à cama, medir a temperatura, molhar os pulsos do menino com uma delicadeza quase treinada. A senhora sabe fazer isso, Janaína comentou. Passei anos estudando enfermagem voluntária para pediatria. Era meu jeito de ficar perto de crianças quando não consegui ter outras.
Davi, febril, estendeu a mão. Vó. Foi a primeira vez que chamou assim, meio dormindo, sem ninguém ensinar. Maristela estacou. Os olhos encheram. Janaína também ouviu e fingiu que não tremeu por dentro. Estou aqui, meu amor. Maristela respondeu num sussurro que parecia ter esperado décadas. Na manhã seguinte, a febre baixou. Davi seguiu desenhando como se nada tivesse acontecido, mas a palavra vó ficou ecoando entre as paredes do anexo. Janaína percebeu que podia odiar o passado e, ao mesmo tempo, reconhecer que o vínculo entre o filho e aquela mulher não era teatro. Isso não apagava o crime, só tornava a escolha mais difícil. Chegou a noite da festa. O prédio alugado no Recife antigo tinha vista para o rio, elevadores panorâmicos, iluminação dourada e música instrumental ao vivo. Davi fora autorizado a acompanhar a mãe porque a programação começaria cedo, e Raul garantira um espaço infantil supervisionado no mezanino. Janaína usava um vestido azul marinho simples, emprestado por Ofélia e ajustado por ela mesma. Lavínia desfilava em dourado, sorrindo para câmeras como quem pisa em espelhos. Heitor distribuía apertos de mão. Maristela estava deslumbrante num vestido vinho, mais magra, mais humana, e carregava no rosto a tensão de quem decidira que, naquela noite, pararia de esconder. Nos bastidores, Janaína coordenava garçons, conferia lista de doadores e mantinha Davi perto do espaço infantil. O menino estava feliz com os blocos de montar e com um carrinho novo que Raul lhe dera no carro. Tudo parecia perigosamente sob controle, até Lavínia se aproximar com uma taça de espumante e um sorriso limpo demais. Você devia estar agradecida, disse baixo. Pouca gente tem a chance de entrar pela porta de serviço e sair na foto do evento. Janaína não respondeu, mas tem gente que não sabe o próprio lugar. Quem sabe meu lugar sou eu. Lavínia aproximou mais o rosto. Seu lugar termina antes do sobrenome Albuquerque. Janaína sentiu o veneno, mas não mordeu. Virou-se para orientar um garçom. Foi quando percebeu que Davi não estava mais no espaço infantil. O chão mudou de textura sob seus pés. Ela chamou o nome do filho uma vez, depois outra, depois correu. Nada. Perguntou à monitora, perguntou ao segurança, vasculhou o corredor, banheiro, escada. O coração começou a bater em pânico bruto. Heitor apareceu no hall fingindo surpresa. O que houve? Meu filho sumiu. Maristela ouviu de longe e largou a conversa com um senador. Raul se levantou tão rápido que a mão foi direto ao peito. A equipe se espalhou. Lavínia sugeriu, doce demais, que talvez o menino tivesse saído para brincar de se esconder. Janaína queria arrancar a máscara da cara dela. As buscas duraram minutos que pareceram afogamento. E então veio a cena do início, o elevador travado, o segurança forçando a abertura manual, Davi saindo aos prantos. O menino correu para a mãe e, entre soluços, apontou. Foi a tia Lavínia que me botou ali. O tio Heitor falou que era brincadeira e que eu tinha que ficar quieto senão a mamãe ia perder a casa. O salão inteiro ouviu. Não havia música capaz de cobrir aquilo. Janaína avançou por instinto, mas foi Lavínia quem a atacou primeiro, distribuindo a bofetada que detonou o resto. E a partir daí tudo aconteceu como na abertura, só que pior. Janaína puxou do bolso a pulseira amarelada porque naquele segundo entendeu que, se queriam fazê-la desaparecer, precisariam encarar a história inteira. Antes de me chamar de golpista, mostra para a imprensa por que eu tenho uma pulseira da clínica onde sua sogra disse que a filha morreu. Janaína gritou. Heitor tentou cortar. Isso é delírio. Maristela caminhou até o centro do salão com o exame de DNA na mão. Não tremia mais. Falou alto, para convidados, câmeras, funcionários e a família que lhe mentiu por metade da vida. Não é delírio. Janaína é minha filha biológica. Foi roubada de mim ao nascer. O choque espalhou um murmúrio elétrico. Lavínia empalideceu. Heitor ficou sem tempo de escolher a máscara. Raul chamou a polícia e a equipe jurídica ao mesmo tempo. Argemiro, que estava no evento a convite de Heitor, tentou sair discretamente e foi barrado por Ofélia, que parecia ter esperado a vida inteira por um momento para mostrar que santidade e firmeza podem morar no mesmo corpo.
Mas a noite ainda guardava o golpe mais cruel. Heitor, acuado, riu com desespero. Bonito. Agora todo mundo sabe. Quer contar o resto também, Maristela? Quer dizer que a santa da sua mãe vendia filhos e comprava outros? Silêncio absoluto. Raul virou-se devagar. O que você disse? Heitor percebeu tarde demais. A raiva falara antes da estratégia. Pergunta ao teu advogado de estimação. Pergunta ao Argemiro por que meu registro foi refeito 3 vezes. Argemiro tentou negar, mas a polícia já subia. O velho caderno de Neide, o exame de DNA, as câmeras do elevador, as planilhas desviadas do instituto e o pânico dos culpados colidiram num mesmo palco. Raul cambaleou como se tivesse levado um murro. Esther, sua primeira esposa, morta há anos, sempre chorara em silêncio nas datas do parto. Talvez ela soubesse, talvez tivesse aceitado, talvez tivesse sido vítima também de Zuleika. Nada disso o consolava. O filho que criara não deixava de ser filho por falta de sangue, mas a mentira corroía tudo. Lavínia tentou escapar dizendo que só brincara com Davi. O menino a desmentiu em choro simples, e a monitora confirmou que a vira conduzi-lo ao elevador. Heitor negou o desvio, mas Janaína, que vinha observando as contas havia meses, tirou da bolsa um pendrive entregue a Raul naquela tarde com cópias das notas falsas, das empresas de fachada e dos contratos de imagem superfaturados assinados pela esposa dele. Não havia improviso. Havia trabalho, atenção e a teimosia de uma mulher cansada de ser apagada. A festa acabou em ruína pública. Câmeras registraram a saída de Argemiro algemado, o desmaio breve de um deputado patrocinador, a gritaria de Lavínia tentando salvar a própria imagem e Heitor sendo levado para depoimento. Raul foi ao hospital depois de nova pressão no peito. Maristela, em vez de seguir o carro da polícia, ficou abraçada a Davi no hall vazio, enquanto Janaína assinava como testemunha. A cidade já recebia a notícia em tempo real, e o sobrenome Albuquerque se partia na internet em hashtags, fake news, comoção e prazer alheio. Na madrugada, quando tudo finalmente silenciou, Janaína sentou com Maristela no corredor do hospital onde Raul dormia sedado. Davi cochilava com a cabeça no colo dela. As duas pareciam ter envelhecido 10 anos em uma noite. Eu não queria que você descobrisse assim, Maristela disse. Eu também não queria descobrir nada do jeito que descobri. Você vai me odiar mais agora? Janaína olhou o filho dormindo. Não sei. Acho que estou cansada demais até para odiar direito. Maristela passou a mão pelo cabelo de Davi, pedindo permissão com o olhar. Janaína deixou. Foi um gesto mínimo, quase imperceptível. Mas, para ambas, teve peso de armistício. Nos meses que seguiram, a história deixou de ser só íntima e virou batalha pública. A polícia investigou a antiga rede da Clínica São Jerônimo. Neide depôs. Outras mulheres apareceram dizendo ter perdido bebês em circunstâncias parecidas. O nome de Zuleika Montenegro, mesmo morta, foi arrastado por jornais, rádios e programas de TV. Argemiro tentou negociar delação. Heitor respondeu por desvio, fraude e coação de menor. Lavínia enfrentou processo por cárcere privado do menino e obstrução. O instituto foi temporariamente interditado para auditoria. Dentro da casa, porém, a guerra maior continuava sendo emocional. Raul recebeu alta e voltou menor, mais lento, menos dono de certezas. Pediu perdão a Janaína por tudo que não vira e por tudo que viu tarde. Ela não sabia o que fazer com aquele perdão, mas o aceitou sem prometer laço imediato. Heitor, antes da audiência, pediu um encontro com Raul. O pai foi. Voltou destruído. Disse apenas que o rapaz chorara como um menino e, pela primeira vez, admitira sentir a vida inteira que precisava merecer um lugar que talvez nunca fosse dele de origem. Janaína ouviu sem triunfar, porque a revelação sobre Heitor não o absolvia. Só mostrava que monstros também podem nascer de abandono e mentira. Certa tarde, Davi encontrou Maristela sozinha no jardim, arrancando folhas secas da jabuticabeira. Sentou ao lado dela e perguntou com a brutalidade gentil das crianças: "Você está triste porque descobriram sua filha?" Maristela sorriu entre lágrimas. "Não. Estou triste pelo tempo que perdi." Ele pensou um pouco. Tempo perdido dá para catar?
Não dá. Então faz outro. Maristela riu de verdade, talvez pela primeira vez em anos. Quando contou a frase a Janaína mais tarde, as duas ficaram em silêncio. A maternidade. Entenderam. Às vezes começa com frases pequenas ditas tarde demais. Janaína decidiu não sair da casa. Não por comodismo, nem por patrimônio, mas porque fugir significaria deixar que a violência dos outros continuasse escrevendo a própria história. Combinou novas regras, salário formal de R$ 10.000, cargo real na reestruturação do instituto, autonomia para criar um programa de costura e cozinha profissional para a mãe solo da periferia, e nenhum uso do nome dela em campanha pública sem consentimento. Raul aceitou tudo. Maristela aceitou mais, aceitou ouvir não sem dramatizar, aceitar distância quando viesse, não comprar amor com culpa. O processo de aproximação foi tudo, menos liso. Houve dias em que Janaína não suportou ver Maristela chamando Davi de meu amor e fechou a cara. Houve noites em que Maristela ouviu Janaína cantar baixinho para o filho a mesma cantiga que Neide jurara ter ouvido na clínica e teve de se trancar no banheiro para chorar. Houve ocasiões em que Raul insistiu em resolver com dinheiro o que só o tempo consertaria, e Janaína o cortou com honestidade rude. Houve também momentos de beleza inesperada. Davi ensinando Maristela a jogar dama com peças de botão, Janaína cozinhando mungunzá num domingo e deixando que a mulher mexesse a panela ao seu lado, as duas separando roupas para doação e rindo do gosto duvidoso de Lavínia, mesmo em meio ao escândalo. Em setembro, veio a audiência preliminar. Lavínia apareceu de branco, querendo posar de perseguida. Heitor, abatido, evitou olhar para Janaína. Argemiro tentou reduzir a história a práticas de época, expressão que quase fez a sala inteira se levantar em revolta. Neide falou com voz trêmula, mas falou. Janaína depôs segurando a pulseira de maternidade como quem segura prova e ferida ao mesmo tempo. Maristela depôs depois, encarando o vazio onde a mãe não podia mais responder. Na saída, uma repórter cercou Janaína. A senhora pretende assumir oficialmente o sobrenome Albuquerque? Ela respondeu sem teatro. Sobrenome nenhum apaga o que aconteceu. O que eu pretendo é garantir que nenhuma outra mãe precise reconhecer a própria filha por uma cicatriz e uma mentira. A frase correu. Talvez porque era verdadeira. Com a auditoria, parte do dinheiro desviado do Instituto, cerca de R$ 2.000.000, foi recuperada judicialmente. Raul propôs usar a verba para criar o programa Glória de Amparo, em homenagem à mulher que criara Janaína sem dever nada ao mundo. A ideia arrancou dela um choro silencioso que ninguém da casa comentou. O programa passou a oferecer bolsa para mães solo, formação em corte e costura, cozinha de produção e apoio jurídico a casos de registro irregular. Janaína assumiu a coordenação. Pela primeira vez, seu talento para segurar rombo virou estrutura para que outras mulheres não afundassem. Maristela insistiu em participar, não como madrinha de foto, mas como trabalhadora. Aparecia cedo, ajudava nas triagens, ouvia histórias piores que a própria. Levava bronca de Janaína quando queria fazer mais do que o corpo permitia. Em uma dessas manhãs, uma jovem grávida chegou apavorada, dizendo que a família queria sumir com o bebê para não haver escândalo. Maristela ouviu, empalideceu e foi a primeira a abraçá-la. Janaína viu de longe e percebeu que o passado, embora irreparável, podia pelo menos ser interrompido em outras vidas. O relacionamento entre as duas começou a mudar de eixo. Não era mais só dor compartilhada, era trabalho, rotina, convivência, pequenas brigas de casa, teimosias parecidas. Descobriram gostos em comum tarde demais. Ambas amavam manga com sal. Ambas se irritavam com gente que fala alto ao telefone. Ambas arrumavam gavetas por raiva. Davi notava antes de todos. Vocês duas franzem a testa igualzinho, comentou um dia no café. Mentira, Janaína disse. Verdade, Maristela respondeu ao mesmo tempo. Os três riram. E aquele riso tinha menos culpa do que meses antes. A aproximação ganhou outro contorno numa tarde chuvosa em que Janaína encontrou Maristela no antigo ateliê, olhando para um berço desmontado guardado sob lona. Era o berço da filha que nunca dormira ali. Eu devia ter jogado isso fora, Maristela murmurou.
Por que não jogou? Porque alguma parte de mim nunca acreditou na morte. Janaína passou a mão na madeira. Dona Glória me punha num caixote de feira forrado com cobertor quando eu era pequena. Eu sobrevivi do mesmo jeito. Maristela riu com dor. Você sempre foi prática assim. Quando a vida não dá escolha assim. Houve silêncio. Depois, Maristela disse o que evitara desde a revelação. Eu queria ter sido a mulher que te criou. Queria ter te dado febre, birra, cadernos, castigos, abraços, tudo. Janaína ficou muito tempo sem responder. Eu queria ter tido o direito de dizer que tive mãe. Foi a primeira vez que a palavra apareceu entre elas sem veneno. Maristela chorou em silêncio. Janaína não abraçou, mas também não saiu. Ficou ao lado. No começo do ano seguinte, Davi começou a chamar a casa principal de casa da avó e o anexo de nossa base. Raul fingia indignação com o rebaixamento do casarão a ponto de referência, mas adorava. Ele e Janaína se tornaram aliados improváveis na reconstrução financeira do Instituto. Em reuniões, ela mostrava números com a mesma clareza com que cortava tecido. Ele a tratava como alguém cuja opinião pesava de verdade. Isso incomodava parte do conselho social antigo, acostumado à filantropia de fachada. Janaína não se encolheu. Aprendera, enfim, a entrar pela porta principal sem pedir desculpas. Heitor, enquanto isso, aguardava julgamento em prisão domiciliar por conta do estado de saúde mental e da colaboração parcial na investigação. Num movimento que ninguém esperava, pediu para falar com Janaína. Ela recusou 2 vezes. Na terceira, aceitou no escritório de Raul, com advogado presente. Heitor estava abatido, mais velho, sem o verniz. Eu não vim pedir perdão, disse. Eu não mereço. Então veio fazer o quê? Te contar uma coisa que talvez você já saiba. Eu também fui comprado. Oh, Zay. Ele fechou os olhos, derrotado. Descobri no dia da festa. Por isso falei o que falei. Isso não te deu o direito de me ferir. Yuzai. Nem de trancar meu filho num elevador. Eu não toquei nele. A voz quebrou. Mas deixei acontecer. E isso é quase pior. Janaína observou o homem que crescera com tudo, e mesmo assim, se tornara vazio. O que você quer de mim, Heitor? Nada. Sou, quando me odiarem pelo que fiz, e vão odiar, não deixa Davi achar que monstros nascem prontos. Às vezes eles são treinados. Ela não prometeu nada. Mas, quando saiu da sala, entendeu que a próxima geração dependeria também de como contariam essa história para o filho dela. A reconciliação com Maristela não aconteceu num grande discurso. Aconteceu em migalhas até virar pão. Numa noite de temporal, a energia caiu na casa toda. Davi, já mais velho, assustou-se com um trovão e correu para o quarto da mãe. Maristela apareceu com lanternas e uma panela de brigadeiro que Dona Neuza ensinara a fazer no escuro. Os 3 sentaram no chão do anexo, iluminados por luz amarela, ouvindo a chuva bater no telhado. Davi, com a boca suja de chocolate, perguntou: Mãe, posso fazer uma pergunta séria? Pode. Se a avó não morreu no teu passado e você não morreu no passado dela, por que demoraram tanto para se achar? Janaína pensou em mentir para simplificar. Não mentiu, porque gente grande às vezes deixa o medo dirigir a vida. Davi olhou para Maristela. Você estava com medo? Estava. Agora está? Maristela respondeu olhando para Janaína. Menos. O menino então decidiu encostar a cabeça no ombro das 2 ao mesmo tempo, um de cada lado. Pronto, agora passa. As 2 riram, e, naquela risada, a rigidez cedeu. Janaína apoiou a cabeça por um segundo no braço de Maristela sem perceber. Foi mínimo, foi suficiente. Quando notou, já tinha acontecido. Meses depois, no primeiro dia das mães após toda a exposição pública, o Instituto organizou uma celebração simples para mulheres atendidas pelo programa Glória. Nada de imprensa, nada de palco decorado demais. Só comida boa, música e histórias. Davi ensaiara uma apresentação com outras crianças. Antes de começar, entregou a Janaína um cartão torto de cartolina. Ela abriu esperando um desenho de caminhão e encontrou 2 figuras femininas de mãos dadas, com um menino no meio e uma jabuticabeira atrás. Quem são? Perguntou. Você e a avó, ele respondeu. Natural. Porque eu tenho 2 mães do jeito que dá.
Janaína segurou o cartão como se fosse vidro. Ao lado dela, Maristela ficou imóvel, sem ousar interpretar demais. O menino completou. Uma me criou nascendo. A outra me criou depois que eu nasci também, só que em atraso. A formulação infantil destruiu as últimas defesas que ainda fingiam estar intactas. Janaína puxou o filho para um abraço e, quando levantou o rosto, encontrou os olhos de Maristela cheios, vulneráveis, sem exigir nada. Foi ali, em pé, entre mesas simples e mulheres sobreviventes, que Janaína disse pela primeira vez, num tom quase de conversa: "Mãe, passa aqui a fita do laço que soltou." Maristela demorou um segundo para entender que tinha ouvido certo. Depois, as mãos começaram a tremer de um jeito bonito. Ela pegou a fita e entregou sem conseguir falar. Só quando Janaína sorriu de lado, meio sem jeito, conseguiu respirar. Não houve aplauso porque ninguém além das duas percebeu a grandeza do que acabara de acontecer. Davi percebeu. Sorriu como quem vê peça de brinquedo encaixar. A vida não virou propaganda. Ainda existiam processos, audiências, entrevistas indesejadas, ataques na internet, noites em que Janaína acordava assustada com o pensamento de tudo que perdeu sem saber, e dias em que Maristela se culpava por ter vivido em conforto, enquanto a filha enfrentava goteira e ônibus lotado. Mas elas aprenderam uma coisa difícil. Culpa não cria ponte, presença, sim. Com o tempo, a casa mudou de clima. O anexo continuou sendo a base, mas as portas deixaram de marcar fronteiras. Dona Neuza implicava com Davi roubando goiabada. Ofélia ensinava protocolo para as meninas do programa. Raul baixou a guarda e começou a contar histórias feias da juventude sem parecer um monumento, e Maristela ganhou um lugar real no cotidiano da filha sem comprar esse lugar com imposição. Às vezes preparava o café da manhã de Janaína. Às vezes levava bronca por exagerar no açúcar. Às vezes ouvia mãe de novo. Às vezes só ouvia Maristela e aceitava. Vínculo adulto não se constrói com chantagem de sangue. Se constrói com repetição de cuidado. 2 anos depois da noite do elevador, veio a sentença principal. Argemiro foi condenado por participação em esquema de fraude documental, ocultação e associação criminosa ligada à clínica. Lavínia pegou pena alternativa e restrições por cárcere do menor e falsidade em contratos, além de perder boa parte dos contratos publicitários, que somavam cerca de 3 milhões de reais. Heitor recebeu condenação por desvio de 700 mil reais e coação, com redução por colaboração posterior e por revelar a extensão do esquema de adoções ilegais intermediado por Zuleika. Não foi justiça perfeita. Nunca é. Mas houve reparação parcial, devolução de verbas, reconhecimento oficial da fraude e abertura de novos processos para que outras vítimas buscassem documentos. Nesse mesmo período, Janaína concluiu o curso técnico de gestão social pago pelo Instituto, por mérito e insistência de Raul, e recusou receber sobrenome por conveniência. Só formalizou o reconhecimento de maternidade nos documentos porque quis que, se algo lhe acontecesse, Davi tivesse um elo legal com a avó que o amava. Fez isso sem festa, sem imprensa, assinou, respirou e disse apenas: agora o papel corre atrás da verdade, não o contrário. A cena final dessa história, porém, não aconteceu em tribunal nem em festa de gala. Aconteceu num domingo de novembro, no quintal onde Davi, já maior, tentava ensinar Raul a andar de patinete e falhava por excesso de entusiasmo. A jabuticabeira estava carregada. Janaína e Maristela limpavam frutas numa mesa de plástico, como fariam 2 mulheres comuns se a vida lhes tivesse sido menos cruel. O sol de fim de tarde batia no muro, o rádio da cozinha tocava um bolero antigo e por alguns minutos parecia que o mundo finalmente tinha aprendido a respirar sem cobrar tanto. Mãe! Janaína chamou, sem pensar. Maristela ergueu o rosto de imediato. Ainda se emocionava toda vez. Oi, você lembra da primeira vez que me viu? Lembro do susto, do teu cabelo preso torto, do jeito como segurava Davi como se o mundo quisesse arrancá-lo. Eu achei que você era uma dessas madames frias de revista. E eu achei que ia enlouquecer naquela mesma hora. Janaína riu. Não enlouqueceu, não. Só atrasou. 26 anos. Mas chegou. As duas ficaram em silêncio,
ouvindo Davi gritar segura, "Vô!" e Raul xingar o patinete como se fosse um adversário de negócios. Maristela então falou a coisa mais honesta que podia. Eu não merecia esse final. Janaína colocou uma jabuticaba limpa na mão dela. Não é final, é continuação. E eu mereço essa continuação? Não sei se merece. Mas eu escolhi. Foi o mais perto de uma absolvição completa que o mundo real costuma permitir. E justamente por isso foi suficiente. Quando a noite caiu, Davi correu até a mesa, suado e feliz. Tirei o vô do chão 2 vezes. Isso não é elogio. Raul protestou ao fundo. É sim, Janaína disse. Para a idade dele, é milagre. Todos riram. Davi mordeu uma jabuticaba. Fez careta com a casca e perguntou: a nossa família é estranha? Janaína olhou para Maristela. Maristela olhou para Raul. Raul ergueu as mãos como quem se declara suspeito. Então Janaína respondeu: é, mas é nossa. Davi pensou e assentiu. Ainda bem. E essa foi a parte mais convincente de toda a história. Não a fortuna, não o escândalo, não o DNA, não a queda dos culpados. O que convence de verdade é ver uma mulher que foi roubada da própria origem construir, com as mãos que antes só remendavam rasgos, uma família que não nasceu perfeita nem limpa, mas escolheu não repetir a violência que a criou. Numa casa onde a mentira já foi herança, o que ficou de pé foi aquilo que ninguém conseguiu falsificar: a coragem de permanecer, a verdade dita na hora mais feia e o amor chegando atrasado, mas chegando inteiro. Ainda assim, a continuação não veio em linha reta. Veio em zigue-zague, como tudo o que é humano demais para caber em discurso bonito. No inverno seguinte, por exemplo, Janaína quase foi embora outra vez. Não por causa de Maristela, mas por causa da cidade inteira. O caso da Clínica São Jerônimo reacendeu programas sensacionalistas, vizinhos curiosos, gente aparecendo no portão para tirar foto da filha perdida dos Albuquerque e comentários cruéis nas redes, chamando-a de oportunista. Havia quem jurasse que ela inventara a história para subir de vida. Havia quem dissesse que mulher pobre aprende cedo a chorar diante da câmera. E havia, pior que todos, os que perguntavam por que ela não simplesmente agradecia e ficava calada agora que tinha encontrado o berço de verdade. Janaína aguentou até o dia em que uma mãe da escola de Davi cochichou perto demais. Essas histórias de DNA sempre aparecem quando tem herança. Davi ouviu. À noite, sentou na cama e perguntou sem rodeios: Mãe, eu sou menino de herança? Ela sentiu vontade de quebrar o mundo em 4. Em vez disso, puxou o filho para perto e falou com a honestidade que jurara não negar a ele: Você é menino de verdade. O resto é problema de adulto invejoso. Mas por que falam isso? Porque tem gente que acha que dinheiro explica tudo. E explica só o preço. Nunca o valor. Davi ficou um tempo olhando para o teto. Então eu sou valor? Você é o maior valor da minha vida. Na manhã seguinte, quando soube do episódio, Maristela foi até a escola sem avisar. Janaína quase brigou por interferência, mas mudou de ideia ao ver o que a mulher fez. Em vez de comprar a direção ou pressionar professores, Maristela sentou-se com a coordenadora pedagógica, contou a história por alto e exigiu, com uma firmeza elegante, uma reunião sobre respeito entre famílias diferentes. Não usou o sobrenome como arma, usou a experiência. Dias depois, a escola promoveu uma roda com pais e crianças sobre composições familiares, adoção, mãe solo, avós responsáveis e o cuidado com o que se diz diante dos pequenos. Davi voltou para casa dizendo que agora sabia que tinha colega criado por tia, por 2 pais, por avó e até por irmã mais velha. Então a gente é só mais uma família diferente, concluiu. Isso, Janaína disse. Maristela, que ouviu de longe, fechou os olhos por um instante. Passara décadas tentando parecer uma família correta diante da cidade. Agora aprendia, com atraso, a preferir ser apenas uma família verdadeira. Outra curva difícil veio quando o conselho empresarial pressionou Raul a afastar Janaína da frente do instituto. Alguns patrocinadores antigos não aceitavam bem a ideia de uma mulher da periferia, recém-descoberta herdeira biológica, assumindo um papel estratégico,
Em reunião fechada, um conselheiro de cabelo liso e voz de tédio usou o termo conflito de imagem. Janaína ouviu calada até o homem completar. Além de toda a questão emocional, ela ainda não tem o repertório social adequado para representar a marca. Raul foi quem primeiro se preparou para responder, mas Janaína levantou a mão. Deixa que eu entendi. Virou-se para o conselheiro e falou sem elevar o tom. O senhor quer dizer que eu não sei usar a taça certa. Não tenho o sobrenome treinado e provavelmente erro o talher em mesa de 8 pratos. Disso eu sobrevivo. O que eu queria entender é se o senhor chama de repertório social a capacidade de desviar verba de creche sem borrar a gravata, porque nisso eu realmente não tenho formação. O silêncio foi instantâneo. Ofélia, que secretariava a reunião, quase sorriu. Raul nem tentou esconder o orgulho. O conselheiro corou até a raiz do cabelo. Mais tarde, no carro, Maristela comentou: eu esperei a vida toda para dizer isso a algumas pessoas. Não disse por quê. Porque fui educada para engolir. E eu fui educada pela Dona Glória para mastigar antes de engolir sapo. Maristela riu tanto que precisou tirar os óculos para secar os olhos. Era estranho e bonito descobrir que a filha que perdera se tornara a mulher que, em muitos momentos, dizia em voz alta o que ela nunca conseguira. Com o aumento da exposição, Janaína decidiu procurar mais respostas sobre Dona Glória. Queria, acima de tudo, honrar a única mulher que nunca a tratou como erro, segredo ou projeto de reparação. Pediu ajuda a Ofélia para localizar antigos vizinhos de Cabo de Santo Agostinho, e foi Davi quem insistiu em ir junto, dizendo que precisava conhecer o pedaço da história da Bisa. Maristela também quis acompanhar. Janaína hesitou, mas aceitou. A viagem até o velho bairro foi silenciosa. A casa de Dona Glória já pertencia a outra família, mas a vizinha da frente, Dona Severina, ainda lembrava de tudo. Glória chegou com você embrulhadinha numa manta amarela, contou, sentada na cadeira de balanço. Disse que tinha ganhado do destino um trabalho de tempo integral. Nunca chamou de caridade, chamava de sorte. Maristela ouviu sem se mexer. E ela sabia quem era a mãe da menina? Janaína perguntou. Severina coçou o braço. Sabia que a mãe estava viva e que tinha sido enganada. Eu mesma ouvi Glória dizer que, se um dia a verdade aparecesse, queria olhar nos olhos da outra mulher antes de decidir se perdoava. Mas a verdade demorou, né? Glória morreu sem ter essa conversa. Na volta, o carro pesava. Maristela quebrou o silêncio com a voz quase falhando. Eu devia essa conversa a ela também. Devia, Janaína respondeu. Mas agora a senhora deve a mim, e não é com discurso bonito. É com constância. Oisai. Foi depois dessa visita que Maristela pediu autorização para ir sozinha ao túmulo de Dona Glória. Janaína demorou 2 dias para responder. Quando respondeu, disse apenas, vai. Mas não leva flor cara. Leva fita de costura. Ela odiava luxo sem utilidade. Maristela levou uma caixa de linhas novas, uma tesoura boa e um bilhete simples. Voltou de olhos inchados e mãos vazias. Nunca contou exatamente o que falou. Janaína também nunca perguntou. Algumas reconciliações não precisam ser auditadas. O segundo ano da continuação trouxe um desafio novo. Davi começou a fazer perguntas sobre o pai. Não perguntas abstratas, mas concretas. Vira colegas indo à festa junina com pai e mãe, ouvira um menino dizer que homem sem pai vira frouxo, e chegara em casa com a testa franzida de quem medira o mundo e o achou injusto. Mãe, eu preciso de pai? Janaína guardou a faca com que cortava tomate antes de responder. Maristela, que estava na cozinha montando cestas, fingiu se ocupar, mas ouviu cada sílaba. Você precisa de amor, respeito, limites e exemplos. Isso pode vir de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um avô, de um monte de gente. O pai ajuda, mas não define seu tamanho. Você conhece o meu? Conheço. E ele me conhece? Não. Davi ficou calado. Ele é ruim? Janaína pensou em Renan, no medo covarde mascarado de charme, e escolheu a resposta menos venenosa. Ele foi pequeno. Então eu vou ser grande. Maristela virou de costas por um momento para esconder o choro. Naquela noite, porém, propôs algo delicado a Janaína.
Se um dia você quiser que eu fique com Davi, quando decidir procurar esse homem para fechar a ferida, eu fico. Janaína respondeu sem dureza. Tem porta que eu não abro nem por curiosidade. Porque ainda dói? Porque nem toda resposta melhora a pergunta. Maristela entendeu. Era uma linguagem que começava a ficar familiar entre as duas, a de respeitar o limite sem chamar de ingratidão. No final daquele ano, Raul sofreu um susto sério. Não chegou a ser infarto, mas um episódio cardíaco suficiente para interná-lo por uma semana e obrigá-lo a rever o ritmo de trabalho. A doença mudou a casa mais uma vez. Heitor já respondia em liberdade restrita e não podia assumir nada. O conselho pressionava. Fornecedores queriam garantias. E foi Janaína quem assumiu a frente operacional, primeiro por necessidade, depois por competência reconhecida. Ela passava manhãs em reuniões, tardes no instituto, noites ajudando Davi em tarefas de matemática e ainda encontrava tempo para perguntar se Maristela tinha jantado. A inversão de papéis se tornou evidente num fim de tarde no hospital. Raul dormia. Maristela olhava pela janela com aquele ar de quem imagina o pior para não ser surpreendida. Janaína chegou com café sem açúcar, ajeitou a manta da cadeira e disse: "Ele vai querer levantar antes da alta." "Não deixa." Maristela soltou um riso cansado. "Agora você fala comigo igual Ofélia. É treinamento da casa. Ou instinto de família." Janaína sentou ao lado dela. "Família também é isso, né? Revezar quem fica em pé." Maristela virou o rosto devagar. "Você está me incluindo ou só sendo gentil?" "Hoje eu estou incluindo." A frase simples quase derrubou Maristela. Mas ela vinha aprendendo a não transformar todo gesto em cena. Apenas segurou a mão da filha por um segundo. Janaína deixou. Com Raul mais frágil, surgiu a discussão sobre testamento de forma incontornável. Ele queria garantir proteção para Janaína e Davi, reconhecer legalmente o vínculo de afeto que se construíra, e, ao mesmo tempo, lidar com o fato de que Heitor, apesar de tudo, continuava sendo o filho que criara. A conversa poderia ter virado guerra patrimonial. Não virou porque Janaína impôs uma condição que desmontou os cálculos de metade da cidade. "Eu não quero controlar empresa nenhuma por sobrenome. Quero só o suficiente para Davi estudar, viver seguro, e para o programa não depender do humor do conselho." Raul insistiu que era pouco. Janaína insistiu que o bastante é diferente de pouco. Maristela apoiou a filha. O resultado foi um arranjo inusitado. O patrimônio privado, cerca de 50 milhões de reais, ficou dividido com trava rígida para fins sociais. Uma parte relevante, cerca de 10 milhões de reais, foi destinada ao programa Glória de forma irrevogável. Janaína recebeu a casa do anexo incorporada oficialmente à propriedade principal como bem de uso vitalício e um fundo educacional de 500 mil reais para Davi. E Heitor, apesar dos crimes, manteve o direito à parte mínima sob administração controlada, desde que aderisse ao acordo judicial e à reparação financeira às vítimas. A imprensa esperava sangue, recebeu complexidade, não gostou tanto, mas teve de noticiar. Numa noite depois da assinatura, Davi ouviu um pedaço da conversa entre adultos e perguntou: "Mãe, herança é quando morre alguém?" "Às vezes. Então eu não gosto." Janaína o pegou pela mão e levou até a jabuticabeira. "Está vendo essa árvore? Quem plantou já morreu faz tempo, mas ela continua dando frutos. Herança boa é isso. Não é só coisa, é o que continua sem machucar." Ele pensou e então apontou para a avó, que arrumava cadeiras do pátio. "Avó, é herança sua?" Janaína riu baixinho. "É atraso compensado." "Então está." A convivência com Maristela ganhou outro patamar quando as duas começaram a cozinhar juntas aos sábados. No começo, era por necessidade do programa, que venderia quentinhas para arrecadar fundos. Depois virou ritual. Dona Neuza mandava, as duas executavam e Davi roubava pedaços de charque pelas beiradas. Foi nesses sábados que Janaína ouviu histórias de Maristela que não tinham relação com tragédia. A adolescência escondida em aulas de piano que odiava, a mania de subir em árvores de vestido, o primeiro beijo ruim, a raiva de Zuleika, obrigando sorrisos em eventos sociais. E foi ali que Maristela ouviu Janaína contar como Dona Glória a ensinara a medir tecido com o braço, porque régua boa era luxo,
como aprendeu a decifrar contas de luz antes de ler poesia, e como Renan a encantou, porque foi o primeiro homem a lhe fazer sentir vontade de ser cuidada. Eu devia ter te alertado sobre homem bonito de violão. Maristela comentou uma vez. Você teria errado igual. Mãe também cai. Mas talvez eu estivesse do teu lado na queda. Janaína continuou mexendo o angu para não se emocionar demais. Isso teria feito diferença. Houve também recaídas. Numa discussão boba sobre Davi dormir na casa principal antes de uma prova importante, Janaína explodiu. Disse que ninguém tiraria o filho dela do quarto onde ele se sentia seguro. Maristela respondeu que estava tentando apenas facilitar a manhã. As vozes subiram. Davi ouviu do corredor e chorou porque de novo não. O estrago daquelas duas palavras foi imediato. As duas se calaram na hora. Janaína saiu para respirar. Maristela foi atrás, e do lado de fora, no escuro do jardim, falou baixo. Eu passei a vida inteira com medo de virar ameaça para você. E eu passei a minha inteira com medo de alguém achar que pode me tirar o que é meu. Então a gente não pode brigar como se não soubesse de onde isso vem. Janaína levou alguns segundos. Não pode. Voltaram juntas, pediram desculpas a Davi e criaram, naquela mesma noite, um pacto doméstico quase infantil. Quando uma discussão começasse a virar fantasma velho, qualquer uma poderia dizer jabuticaba para lembrar a outra que o assunto era do presente, não do passado. O código funcionou melhor do que muito tratamento caro. Em mais de uma ocasião, uma delas interrompeu a própria frase no meio para soltar um jabuticaba, e a outra caiu na risada contra a vontade. Davi adorava. Achava chique ter palavra secreta de família. No terceiro ano da continuação, o programa Glória já era referência em Pernambuco. Mães solo saíam dali com renda, rede de apoio e orientação. Um braço jurídico começou a ajudar mulheres em busca de documentos de nascimento, registros irregulares e guardas injustas. Janaína foi convidada para palestrar em conferência no Rio de Janeiro. Recusou 3 vezes antes de aceitar, alegando que não tinha roupa, repertório e paciência para a plateia. Maristela, claro, resolveu o problema da roupa sem luxo excessivo. Ofélia treinou etiqueta de aeroporto como se mandasse uma tropa. Raul bancou as passagens e Davi decretou que a mãe pisaria em outro estado como estrela da costura. No palco, diante de gente muito mais diplomada que ela, Janaína falou de gestão, orçamento, violência social e dignidade com uma clareza que desmontou o auditório. Ao final, uma professora universitária se aproximou e disse: "Você pensa como quem faria faculdade se o país não tivesse decidido o contrário?" Janaína respondeu: "Talvez eu faça ainda. O país não manda mais tanto em mim." Voltou para casa com uma possibilidade nova na cabeça. Meses depois, matriculou-se num curso superior de administração pública à distância, incentivada por Raul e empurrada por Davi, que se sentia pessoalmente ofendido quando a mãe hesitava diante de qualquer degrau. Maristela acompanhou as inscrições como quem segura uma vela de promessa. Ver a filha estudando numa mesa que deveria ter sido dela décadas antes tinha qualquer coisa de reparação concreta. Enquanto isso, Heitor caminhava noutra direção. Cumpria obrigações judiciais, frequentava terapia determinada pelo acordo e, aos poucos, começou a participar discretamente do programa de reparação às vítimas de adoções ilegais. Não por bondade súbita, talvez por necessidade de não enlouquecer diante da própria história. Nunca voltou a morar na casa principal. Encontrou uma mulher que o chamava pelo nome sem o peso de dinastia e alugou um apartamento simples. Lavínia desapareceu das capas, tentou reality show, falhou, deu entrevistas chorosas e, por fim, se mudou para São Paulo em busca de reinvenção digital. Davi quase não lembrava dela, o que Janaína considerava uma bênção. Numa tarde de férias, porém, Heitor apareceu para deixar uma caixa de brinquedos antigos que encontrara num depósito. Queria doar ao programa. Davi, curioso, apareceu na varanda antes que os adultos conseguissem filtrar a situação. "Você é o moço do elevador", o menino disse, reconhecendo sem maldade, apenas o fato. Heitor empalideceu. "Sou. E você era ruim."
Janaína quase interveio, mas Davi continuou. Agora você está menos? A pergunta foi tão brutalmente limpa que ninguém soube o que fazer. Heitor respondeu com honestidade rara. Eu estou tentando. Davi pensou. Então deixa os carrinhos e vá embora devagar. Heitor obedeceu. Depois, no carro, chorou como não chorava desde criança. Janaína viu da janela e não sentiu prazer. Sentiu o peso exato do que um adulto estragado pode receber de uma criança inteira. No 4º ano, Maristela enfrentou seu maior susto desde a revelação. Um nódulo suspeito na mama. Não era câncer agressivo, mas exigiria cirurgia e repouso. A notícia reativou em Janaína o pânico de perder uma mãe de novo, mesmo tendo ganhado essa mãe tarde. Ela demorou 2 dias para perceber o tamanho do medo, até que Davi a encontrou lavando a mesma xícara pela 3ª vez e perguntou: Você está chorando pela avó? Não. Está sim. Eu estou com medo. Então fala com ela. Adulto inventa doença a mais quando não fala. Maristela estava no quarto, deitada sem maquiagem, desarmada de qualquer elegância social. Janaína sentou ao lado e pela primeira vez sem rodeios disse: Não me faz reaprender a perda logo agora. Maristela abriu os olhos e segurou a mão dela. Eu vou lutar. Não luta por dever. Luta porque eu ainda estou aprendendo a ser filha direito. As duas choraram. A cirurgia correu bem. No pós-operatório, Janaína cuidou de Maristela com o rigor de quem organiza remédios, comida, horários e silêncio. Foi Ofélia quem resumiu melhor ao ver a cena das duas, brigando porque uma queria levantar antes do tempo e a outra mandava deitar. Pronto. Agora sim, está parecendo família de sangue e de costume. Davi, claro, emendou. Com sangue dá problema. Melhor de costume. Esse mesmo período trouxe um dos momentos mais simbólicos da casa. No antigo quarto de costura, o berço desmontado que ficara anos escondido foi transformado em estante para guardar arquivos das mulheres atendidas pelo programa. Janaína sugeriu. Maristela aceitou chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Melhor do que deixar essa madeira apodrecer guardando fantasmas, disse a filha. Quando a estante ficou pronta, Ofélia colou discretamente uma fita de cetim amarela na lateral. Davi colocou um carrinho pequeno numa das prateleiras para proteger os papéis. E assim um objeto criado para a ausência passou a servir à presença. Com a entrada na faculdade, Janaína viveu uma exaustão de um tipo novo. Tinha provas, relatórios, gestão do programa, cuidado com Davi e com a casa. Numa madrugada, adormeceu sobre o notebook na mesa da cozinha. Acordou com uma manta nos ombros, o trabalho digitado até a metade e cheiro de café fresco. Maristela estava ao lado, de óculos, lutando com o teclado. Você invadiu meu relatório? Corrigi uma vírgula. Eu odeio quando mexem nas minhas coisas. Por isso, só corrigi uma vírgula. Janaína riu com o rosto amassado. Mãe, vai dormir. Maristela levantou o rosto ao ouvir a palavra dita sem esforço, no automático, como quem enfim acha o lugar exato do pé no chão. Não comentou, apenas respondeu. Você também. Pequenas vitórias como essa passaram a valer mais do que as manchetes antigas. No 5º ano, Davi já era um menino de 10 anos, curioso, alto para a idade e dono da habilidade de ouvir mais do que os adultos gostariam. Foi ele quem percebeu primeiro que Raul andava apagando no sofá no meio do jornal, que Maristela escondia o cansaço atrás de batom e que Janaína não lembrava a última vez em que saiu sozinha, sem ser para trabalho. Numa sexta noite decretou: amanhã ninguém vai falar de instituto, processo, conta ou aula. A gente vai para a praia. Você tem autorização de quem para decretar? Janaína perguntou. Da casa inteira. Perguntei à avó, ao vô e à Ofélia. Só você não sabia. A conspiração existia mesmo. Foram cedo para a praia de Boa Viagem, em trecho seguro, com isopor, canga, guarda-sol e farofa de frango de Dona Neuza. Janaína ficou olhando o mar como quem encara uma versão de si mesma que não via havia anos. Maristela, de chapéu exagerado, enterrou os pés na areia e admitiu: eu passei muito tempo achando que felicidade precisava combinar com fotografia. E agora? Agora acho que felicidade às vezes vem com farofa voando.
Davi berrava ao longe porque Raul não conseguia montar a cadeira de praia. Janaína deu risada até doer. E naquele riso estava condensada a prova mais forte de que o final convincente não precisava ser perfeito, precisava ser vivido. Na volta, pararam em uma feira de artesanato. Davi insistiu em comprar um porta-retrato torto. Em casa, colocou dentro a foto tirada no celular naquele dia. Ele no meio, Janaína à esquerda com cabelo bagunçado pelo sal, Maristela à direita sem pose nenhuma, e Raul ao fundo fazendo careta. Deixou o quadro na sala principal, ao lado das fotografias antigas de casamento, eventos e retratos duros de família. A imagem destoava de todas. Talvez por isso mesmo passou a ser a favorita de quem realmente morava ali. Mais tarde, quando a casa silenciou, Maristela chamou Janaína até o corredor dos álbuns. Tirou do armário um retrato antigo da própria juventude, grávida escondida sob um vestido largo, tirado por uma amiga no quintal de uma fazenda. Era a única imagem da gestação que restara. Entregou à filha. Guarda você. Janaína pegou a foto com cuidado. Tem certeza? Eu esperei a vida inteira para alguém dessa história ter direito a essa imagem. Ela levou a foto para o anexo e passou longo tempo olhando para a jovem assustada que Maristela tinha sido. Pela primeira vez, a raiva não foi o sentimento dominante. Veio um luto tardio pelo que as duas perderam, e uma ternura difícil por aquela menina rica, controlada e sozinha, que também fora arrancada de si. Naquele mesmo ano, Janaína apresentou o trabalho de conclusão do curso sobre redes de proteção a mães vulneráveis e memória documental de violência obstétrica. Citou, sem expor em detalhes, a própria história, a de outras mulheres e a necessidade de os arquivos não servirem apenas a quem tem o poder de comprá-los. Foi aprovada com louvor. Na pequena comemoração montada na sala, Davi entrou com um bolo escrito: "A mãe venceu de novo", e Maristela, sem pedir licença ao momento, abraçou a filha diante de todos. Janaína correspondeu sem hesitar. Não havia mais plateia interna a convencer. O gesto simplesmente já fazia sentido. Quando a noite terminou e sobraram migalhas, Ofélia recolheu pratos com o semblante satisfeito de quem viu uma guerra longa demais acabar sem fingimento. Dona Neuza decretou que ninguém choraria mais naquela casa por homem, médico ou advogado sem antes comer alguma coisa. Raul brindou com água porque o cardiologista proibira o resto. E Davi resumiu a própria infância com precisão involuntária. É bom quando a família para de ser segredo e vira bagunça. Ninguém encontrou definição melhor. Houve ainda uma última conversa que fechou uma ferida antiga de maneira silenciosa. Janaína a iniciou numa madrugada em que não conseguia dormir e encontrou Maristela acordada na cozinha, cortando mamão em cubos perfeitos como quem precisa ocupar as mãos para não afundar em pensamentos. "Você ainda sonha com a clínica?" Janaína perguntou, sentando à mesa. "Menos do que antes, mas sonho. Eu também. Só que eu sonho com um corredor comprido e uma porta que nunca abre. Talvez meu corpo invente o que minha memória não tem." Maristela empurrou o prato de mamão para perto dela. "Eu queria ter podido te salvar." Janaína apoiou os cotovelos na mesa. "Você não podia, você era quase uma criança. Mesmo assim nada. A culpa daquilo tinha dono." Maristela ficou um tempo em silêncio. "E a sua? Já achou onde colocar?" Janaína entendeu na hora. Passara a vida carregando uma culpa sem nome. Culpa por ter sobrevivido, por precisar de ajuda, por ter quase acreditado que não valia o bastante para ser escolhida, por desconfiar de amor. Respirou fundo antes de responder. "Acho que estou aprendendo a devolver para a origem. O que era meu mesmo era só a dor. A vergonha não." Maristela fechou os olhos devagar, como quem recebe absolvição junto. "Então me ensina." Janaína levantou, pegou uma faca, cortou outro mamão e começou a falar de Dona Glória, da disciplina de varrer a frente de casa antes do sol, de como a velha costureira dizia que vergonha boa é só a de dançar mal em festa, nunca a de existir. Falou também de Davi, de como o filho a obrigara a ficar inteira quando ela queria desabar, e de como a própria Maristela, com todos os erros e atrasos, tinha finalmente lhe dado uma segunda versão da palavra mãe. Não a versão ideal, mas a possível. E,
Para mulheres como elas, a possibilidade já era quase um milagre. Quando amanheceu, as duas ainda estavam na cozinha, agora com pão aquecido, café passado e uma paz cansada que só aparece depois de uma conversa profunda. Davi entrou remelento, viu as duas juntas e soltou a frase que parecia guardar para si desde sempre. Pronto, agora está certo. Agora o quê? Janaína perguntou. Agora parece que vocês se acharam por dentro também. Ele pegou uma fatia de pão, sentou entre as duas e começou a comer como se estivesse apenas confirmando uma ordem natural do mundo. E talvez estivesse mesmo. No fim, foi isso que ficou de pé naquela casa de Recife. Não o sobrenome, não o dinheiro, não o escândalo que encheu jornais, mas a escolha repetida de não devolver ao mundo a mesma violência recebida. Janaína não recuperou a infância, Maristela não apagou o crime, Raul não consertou todos os silêncios e Davi não cresceu numa família perfeita. Cresceu em algo mais raro. Uma família que encarou a verdade inteira, pagou o preço dela e mesmo assim decidiu continuar amando sem mentiras. E, para uma história nascida de roubo, esse era o final mais forte que a vida podia oferecer.